Sejam bem-vindos ao meu canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês grandemente. Iniciando aqui mais um vídeo de collab entre amigos, aonde eu e os demais participantes da collab estaremos respondendo às perguntas feitas pelas nossas ADM do grupo Collab Entre Amigos. É a senhora Rosana e a senhora Denise. E aqui eu já faço o convite a vocês para nos prestigiar na sexta-feira, dia 10. Se eu não estou enganada, sexta-feira, dia 10, às 20 horas. E eu conto com a presença de cada um de vocês, pois a presença de vocês é muito importante para todos nós, criadores de conteúdos aqui no YouTube. E sem perca de tempo, vamos à primeira pergunta da collab, que é a seguinte: qual a capital do Canadá? Ottawa. Pergunta de número 2. Em que país fica o deserto do Saara? Pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi, o deserto do Saara não fica em um único país. Ele pertence a 11 países. E aqui vou falar quais são esses países. Quais são esses países que pertencem ao deserto do Saara? Que é Argélia, Chade, Egito, Líbia, Mali, Mauritânia, Marrocos, Níger, Saara Ocidental, Sudão e Tunísia. E o deserto do Saara é o maior deserto quente do mundo, com cerca de 9 milhões de quilômetros quadrados. Pergunta de número 3. Qual é o rio mais extenso do mundo? O rio Amazonas. Quarta pergunta. Quem foi Cristóvão Colombo? Bem, como a gente sabe, Cristóvão Colombo foi quem descobriu a América. Mas aqui a pergunta é: quem foi Cristóvão Colombo? Vamos lá descobrir quem foi. Foi um navegador e explorador genovês responsável por liderar a frota que alcançou o continente americano em 12 de outubro de 1492, sob as ordens dos reis católicos da Espanha, no chamado Descobrimento da América. Pergunta de número 5. Qual é a montanha mais alta do mundo? Monte Everest. Pergunta de número 6. Em que continente fica o deserto de Gobi? No continente asiático. 7. Qual é o nome do primeiro homem a pisar na Lua? Neil. Ele pisou na Lua em 20 de julho de 1969. 8. Em que ano foi construída a Muralha da China? Segunda pesquisa que eu fiz, eu observei tudo direitinho. Eu não encontrei o ano exato que iniciou a construção da Muralha da China, porque ela foi construída por etapas. Diz mais ou menos assim, o que eu encontrei. Ocorreu ao longo de mais de 2.000 anos, com os primeiros trechos iniciados no século VII a.C. e continuadas intensamente a partir de 2221 a.C. até o século XVII. O monumento, que atravessa montanhas e desertos, foi construída por várias dinastias para proteger o país. Essa foi a resposta que eu encontrei. Eu espero que a minha resposta esteja igual à de todos vocês, meus amigos da collab. Se não tiver, sinal que a minha pesquisa não foi bem feita. Vamos à pergunta número 9. Qual é o maior oceano do planeta? Oceano Pacífico. 10. Qual o nome da mulher de Moisés? Zípora. 11. Qual a capital da Austrália? Canberra. 12. Onde fica a Torre Eiffel? Na França. 13. Qual é o país mais populoso do mundo? O país mais populoso do mundo atualmente é a Índia. A Índia ultrapassou a China em 2023 como o país mais populoso do mundo. 14. Quem foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel? Marie Curie. Ela ganhou o prêmio Nobel de Física em 1903.
15. Qual é o maior país do mundo em extensão territorial? A Rússia. Um país tão grande, mas está em guerra com a Ucrânia, né? Oremos por esses países para que a paz se estenda entre eles. Porque quem sofre em uma guerra são quem? As crianças, os idosos, né? Os jovens e os animais também. Que Deus derrame sua paz, a sua graça sobre aqueles países. A Rússia, Ucrânia, que a paz venha sobre eles. Vamos à pergunta de número 16. Em que país se localiza o monte Kilimanjaro, na Tanzânia? 17. Qual a capital do Egito? Cairo. 18. Quem foi Napoleão Bonaparte? Bem, pelo que eu pesquisei, Napoleão Bonaparte foi um líder político, militar e imperador francês. 19. Qual é o rio mais longo da Europa? O rio Volga. Volga, localizado na Rússia. Pergunta de número 20. Qual é a montanha mais alta do Brasil? Pico da Neblina. 21. Como você descreveria sua rotina diária ideal? Iniciando o dia, agradecendo a Deus por tudo e ficar off. Sumir um pouco, sabe? De tudo aquilo que consome a minha energia. Porque tem coisas que sugam a nossa energia, né? Então, para mim, uma rotina diária ideal seria essa, sabe? Iniciar o dia agradecendo a Deus por tudo e sumir um pouco, ficar off de tudo aquilo que suga a minha energia, né? E isso acaba nos prejudicando, nos impedindo de executar nossas funções do dia a dia. Mas vamos que vamos. Vamos à pergunta de número 22. Quais hábitos você tem para cuidar da sua saúde física e mental? Procura se alimentar de forma correta, fazer exercícios e fazer o check-up anual da saúde, porque o tempo vai passando, a idade vai chegando e a gente tem que cuidar. E da saúde mental é procurar buscar a Deus, se alimentar da palavra de Deus e louvar o seu nome, pois só o nome dele é digno de toda honra, de toda glória, para todo sempre. Vamos à pergunta de número 23. Que tipo de atividade e lazer você mais curte no seu dia a dia? Tipo de atividade é estar com minha família, ir ao parque, à praça, ao shopping e até mesmo ficar em casa, né? Porque é uma bênção de Deus estar em casa, em paz com a nossa família. Gosto demais. Vamos à pergunta número 24. Como a sua alimentação se encaixa no seu estilo de vida atual? Eu mesmo que cuido da minha alimentação, evito o máximo consumir alimentos ultraprocessados, né? A gente tem que ter bastante cuidado, tem que evitar essas alimentações industrializadas que não fazem nada bom para a nossa saúde. Então, se alimentar de forma correta, de forma natural, é o ideal. Até porque a gente representa aquilo que a gente come. Vamos à pergunta número 25. Quais são os seus objetivos pessoais ou profissionais nos próximos anos? A minha vida está nas mãos de Deus. Quanto ao futuro, eu não sei de nada, embora eu seja uma pessoa bem organizada na minha vida, mas quanto ao futuro, eu não sei. Eu vivo hoje, eu vivo agora. O futuro não sei de nada. Vamos à pergunta de número 26. Você prefere uma vida mais minimalista ou você gosta de ter muitos itens e experiências? Eu gosto de viver a minha vida na tranquilidade. Eu não preciso de muito para ser feliz. Eu tenho tudo que muitos gostariam de ter, né? E eu sou muito grata a Deus pelo que eu tenho. Só gratidão a Deus por tudo. Vamos à pergunta de número 26.
Você prefere uma vida má? Não, 27. Como a sua rede de amizades e familiares influenciam o seu dia a dia? É oferecendo para mim apoio emocional, né? Sendo alicerce para mim, né? No meu dia a dia. E comportamental, né? É importante, né? Ter o apoio emocional da família, dos familiares e da amizade. É muito bom quando a gente tem amigos que são bênçãos em nossas vidas, né? Amigos que nos levam para perto de Deus, amigos que nos impulsionam a buscar coisas positivas. E graças a Deus eu tenho um apoio total da minha família e dos meus familiares. Só gratidão a Deus por tudo. Vamos à pergunta de número 28. Que papel a espiritualidade ou a filosofia tem no seu estilo de vida? Ela nos ajuda a lidar com as questões da vida, com as questões do dia a dia. É fundamental a gente ter fé em Deus, né? Procurar estar perto de Deus, pois nos ajuda a tomar decisões na vida. 29. O que você faria se soubesse que teria uma semana de vida? Sabe que eu não sei, eu não quero nem imaginar o que eu faria. Mas estar com meus filhos mais e mais, né? Todos os dias a gente estamos juntos e unidos e felizes a Deus. Mas se eu descobrisse que eu teria uma semana de vida e estar com meus filhos, com minha família, com meus familiares e com as pessoas que eu amo, isso sim seria gratidão a Deus, né? Embora não seria fácil, ia ser uma tristeza imensa. Como eu vi circulando nas redes sociais, uma senhora que estava enfrentando um câncer, e o câncer dela era terminal. Na reportagem falava que a família dela veio de Rondônia até Maceió, a capital que eu moro, para ficar junto dela, para se despedir. E fizeram um álbum, né, de fotos dos últimos dias de vida dela. E no dia seguinte ela faleceu, sabe? E isso me tocou profundamente, sabe? Porque como mãe, né, você ter que ir embora, deixar seus filhos, não é fácil. Mas Deus é fiel, Deus é que sabe todas as coisas. É por isso que eu digo para vocês: vivam hoje, vivam agora, não deixem nada para depois, porque o amanhã ele não nos pertence, o amanhã pertence a Deus. Valorize a sua vida, se cuide, se ame, se respeite, respeite os seus, cuide da sua família, cuide dos seus familiares. Embora a gente saiba que não é fácil viver em família, a gente sabe que nem todos pensam igual a gente, mas faça a sua parte para quando vocês partirem, vocês ter deixado a sementinha do bem plantada nos corações. É assim que eu faço, é assim que eu sigo justamente o que a minha mãe me pediu, que após a partida dela, que não nos afastássemos, ficássemos mais unidos uns com os outros e não brigassem por coisas materiais, porque tudo isso é passageiro e isso estamos fazendo. Eu sei que aqui e ali se levanta, mas a gente chega junto, conversa e diz a verdade da vida, e assim a vida segue. Então é isso. Vivam hoje, vivam agora. Deixem de briga, pare de brigar por coisas materiais. Se um não envida, não espere se unir em um funeral. Como também outro testemunho de vida que eu vi de uma colega minha que eu tenho numa rede social. A família dela toda afastada, desunida. E essa irmã dela que faleceu fazia de tudo para unir a família, mas a família não se unia. E o que aconteceu?
Essa irmã dela tinha problema depressivo, foi para uma festa, bebeu e estava na casa de um amigo e morreu dormindo. Ela lutou tanto para ter a família unida, infelizmente, e não conseguiu. E a família só veio se unir quando? No velório. Então isso é muito triste. Procure, minha gente, se amar. Procure cuidar dos seus. Procurem estar mais perto de Deus. Estar perto de Deus não é você dizer que tem que frequentar uma igreja. Não, ter religião, não. Não, não. Porque na cruz, Jesus amou pessoa e não religião. Religião não significa nada. Não adianta você frequentar templos e você não ter fé e você não seguir o que Jesus nos ensinou ali na cruz do Calvário. Então se ame. Ame os seus. Valorize hoje. Não espere se unir em um funeral. Se unam em vida. Esqueçam as diferenças. E se amem. E vivam em união. Viver em união não significa que vocês têm que estar junto, mas é você viver em paz, é você perdoar aquela pessoa que te feriu, que te machucou, você seguir a sua vida e não seguir amargurado, com o coração cheio de mágoa. Se amem, se perdoem e sigam a vida. Vamos à pergunta de número... Última pergunta da Colab. E antes de encerrar aqui a pergunta da Colab, que é a pergunta de número 30, eu já peço a vocês, meus amigos inscritos do canal Lucilene Nascimento, nos prestigiem, nos ajudem, nos acompanhem, assistam a nossa Colab na sexta-feira, dia 10, às 20 horas. Todos os nossos trabalhinhos subirão ao mesmo tempo no YouTube na sexta-feira, dia 10 às 20 horas. Então eu conto com a presença de vocês. A presença de vocês é muito importante, vocês nos ajudam e a gente ajuda vocês também, pois a união faz a força. E aqui eu já agradeço por essa oportunidade, sempre em primeiro lugar, o meu Deus, e em segundo lugar, a cada um de vocês, meus amigos inscritos do canal Lucilene Nascimento e as minhas ADMs do grupo Colab Entre Amigos, a senhora Rosana e a senhora Denise. Gratidão infinita. Que Deus nos abençoe grandemente. Então, vamos à última pergunta da Colab, que é a seguinte. Para descontrair, qual a cor do cavalo branco de Napoleão? Branca, né, gente? Então é isso, minha gente. Aqui eu encerro a minha participação na Colab dessa sexta-feira, dia 10. Agradecendo sempre, em primeiro lugar, o meu Deus e, em segundo lugar, a cada um de vocês. Estamos juntos, juntos seremos sempre mais felizes. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus me permitir.